Bem, eu queria agradecer a gentil apresentação da professora Roca, dizer que para mim é sempre uma grande honra poder ser convidado aqui pelo IHU para contribuir nesses painéis, nesses ciclos que são tão importantes. Queria parabenizar o IHU, que eu considero um dos melhores espaços aqui do nosso estado em termos de promoção do pensamento crítico e de promoção de eventos científicos. E eu considero também uma pérola aqui da Unicinos, o IHU, né? Eu sou um grande admirador, um grande fã do trabalho que o IHU tem desenvolvido todo esse tempo, e isso fica bem evidente na organização desse ciclo em torno dos 50 anos do golpe civil-militar. Confesso a vocês que num ano de Copa do Mundo, num ano de eleições presidenciais, eleições que prometem ser bem tumultuadas, vamos dizer assim, com muitos debates, com muitas movimentações por parte da juventude, por parte de movimentos sociais na sociedade, confesso que fiquei extremamente receoso de que essa data dos 50 anos do golpe passasse um pouco em branco, como passou, de certa maneira, a dos 40, a dos 30, a dos 20, né? Não que não tivesse ocorrido alguma coisa aconteceu, mas não uma mobilização e uma articulação como essa que nós assistimos esse ano, no país inteiro. Eu fiquei realmente surpreso com a intensa mobilização de diferentes organismos da sociedade civil, de como esse tema foi debatido em muitas instituições de ensino superior, de como isso foi pautado efetivamente nesse ano de 2014. Então, a atuação da juventude é o que me trouxe um pouco mais assim de contentamento nesse processo todo. E eu destaco aí a atuação do Levante Popular da Juventude, que tem inclusive feito alguns escrachos aqui pelo país e que tem tido um protagonismo muito grande, né? O mais importante para mim da atuação do Levante é o fato de que se trata de pessoas muito jovens, o que vai ao encontro dessa frase aí que o pessoal do IHU destacou. Na verdade, eu não havia dado esse título, aliás, não dei título nenhum para a entrevista, simplesmente respondi as perguntas que me foram feitas, mas eu acho que foi realmente uma frase feliz aí para aparecer como título, porque, no fundo, essa é a questão, vamos dizer assim, do ponto de vista tanto do referencial teórico quanto da mobilização política. Acho que essa é a frase básica, né, fundamental. Bem, antes de avançar um pouco mais, eu não poderia deixar também de agradecer aqui, de dizer do meu contentamento com a presença do meu amigo, o professor Gerson Neves Pinto, né, que foi meu colega durante tantos anos aqui na Unicinos, também de ex-alunos que estão aqui presentes, tá? E dizer que é uma grata surpresa encontrá-lo aqui, e é um dos professores mais brilhantes aí da casa, dentro do tema da filosofia do direito. E os seus alunos, certamente melhor do que ninguém, podem comprovar isso, né? Então, eu já vou pedindo perdão por não ter não ter organizado uma coisa um pouco mais sistemática, porque o meu envolvimento ao longo dessas semanas, que marcaram os 50 anos do golpe, foi muito intenso. Eu participei de 1 zilhão de eventos, de ações, de homenagens, de inauguração de monumentos. Eu vou citar apenas um, que foi bastante sintomático, que foi a inauguração de um monumento dentro de um projeto da Comissão de Anistia chamado Marcas da Memória. Estão sendo construídos diferentes monumentos ao Nunca Mais, que estão sendo inaugurados nas capitais brasileiras. Já houve, se não me falha a lembrança, umas 7 inaugurações. E uma delas aconteceu no dia 1º de abril, que foi o dia em que o golpe se consumou, lá na Cinelândia, em frente ao Clube Militar, né? E o interessante é que o tema desse monumento era exatamente a homenagem aos militares que disseram não. Na mesma ocasião em que estava sendo lançado, logo em seguida no Palácio do Catete, um documentário feito pelo Silvio Tendler, com essa verba também do edital Marcas da Memória da Comissão de Anistia, que se chama Militares contra o Golpe. Acho que o título original é Militares que Disseram Não. Aí para a TV Brasil eles tiveram que encontrar um outro título, mas talvez vocês tenham acompanhado. Ele fez uma espécie de minissérie em 5 episódios,
contando a história de atuação dos advogados que defenderam presos políticos e também contando a história dos militares que disseram não, né, dos militares que preferiram obedecer à Constituição de 1946, sendo leais ao governo do João Goulart e que pagaram muito por isso, né? E é muito importante fazer essa lembrança, porque quando nós discutimos criticamente o golpe, a ditadura, sempre vem na nossa imagem, na nossa cabeça, a ideia de que os militares, né, eles representam quase que a antítese de todo esse movimento de recordação, de busca da verdade, de busca da justiça, de consumação de uma série de reformas institucionais que seguem pendentes. E isso tem uma razão de ser. A razão de ser é que, infelizmente, até hoje, as Forças Armadas elas têm uma posição institucional que mal e mal conseguem esconder, que é muito clara, né? Existe uma orientação institucional no sentido do negacionismo dos crimes contra a humanidade praticados e no sentido da apologia do golpe que se consumou no dia 1º de abril de 1964. Né? Isso é bem claro. No entanto, uma série de militares resistiram e foram centenas, né? Centenas de militares. Eles foram os primeiros perseguidos, né? Além, claro, dos nomes mais visíveis, como Brizola, João Goulart e tantos outros. E esses militares, então, até hoje, eles sofrem uma perseguição dentro das Forças Armadas, na medida em que eles, mesmo tendo sido anistiados, eles não são reconhecidos nas mesmas condições de igualdade que os militares que estão reformados, né? Eles são vistos quase que como uma categoria à parte e não são vistos e até mesmo tratados, mesmo em questão de equiparação econômica, como se fossem militares como todos os outros. Essa questão, inclusive, ela está pendente de debate no Supremo Tribunal Federal, na ação de descumprimento de preceito fundamental número 158, que está para ser discutida ainda. O Supremo não tem previsão de discussão desse tema lá. Mas esse é um debate, é um dos debates importantes que precisam ser feitos na nossa sociedade, entre tantos outros que seguem pendentes. Esse foi um pouco o mote da minha fala no ano passado, quando eu fiz referência, então, ao marco da Constituição de 1988. E, assim como os 50 anos do golpe, no ano passado nós tivemos também um outro marco que foi justamente esse, os 25 anos da Constituição. E os dois temas estão imbricados, estão fortemente relacionados. E no direito, principalmente, a gente se habituou muito, e não só no direito, né, de um modo geral na sociedade, em ver a Constituição de 88 como algo fantástico, como um verdadeiro marco na constituição de um Estado democrático de direito, como algo que vai no norte do princípio da dignidade da pessoa humana, como a melhor Constituição que nós já tivemos, e de fato ela foi tudo isso em grande parte. Mas há uma dimensão da Constituição que ficou até certo ponto invisibilizada e que em grande parte ainda segue sendo invisibilizada. E para que nós possamos ter condições de enfrentar adequadamente esse debate constitucional, é indispensável que nós pensemos na nossa transição política. Porque o marco da Constituição de 88, que é a norma base que rege toda a nossa vida jurídico-política, o marco dessa Constituição foi exatamente a transição de uma ditadura para uma democracia. Foi esse contexto de transição política que criou as condições necessárias para que se elaborasse uma Constituição. E muitos dos direitos que estão previstos nessa Constituição seguem ainda sem uma solução muito clara em termos de regulamentação, sem falar dos pontos que a Constituição não avançou, sem falar daquelas heranças autoritárias que não foram enfrentadas nem mesmo no texto constitucional, quanto mais no plano prático, né? No plano das reformas institucionais, que são um dos aspectos centrais dessa discussão, que ficou conhecida com o termo, né, com o nome de justiça de transição. Então essa é uma diferença importante que eu gostaria de fazer. Antes de falar um pouco de Comissão da Verdade, que é o que está previsto no título, eu acho que alguns esclarecimentos conceituais são importantes. Tá? Quando aconteceram as transições políticas na América Latina, nos anos 80, essas transições elas eram debatidas e pensadas dentro de uma tradição da ciência política que ficou conhecida com o nome de transitologia. E aí tem alguns nomes importantes, um deles, falecido recentemente, que é o Guilherme O'Donnell, e tantos outros autores,
que tinham um foco muito claro, né, um objetivo quase que militante também. Né? É muito difícil trabalhar com esse assunto e não se tornar, de algum modo, algum tipo de militante também, né? Preocupado com as questões que ainda seguem pendentes e necessárias em termos de aprofundamento democrático. E naquela época, qual era a militância que estava no horizonte? A militância que estava no horizonte era sair da ditadura, era conseguir iniciar o processo de democratização. E isso foi acontecendo aos trancos e barrancos nos diferentes países latino-americanos. E no caso brasileiro, é preciso ter claro que no final dos anos 70, na segunda metade dos anos 70, havia uma disputa interna dentro da própria ditadura entre correntes, né, não só de militares, mas também de civis, que achavam que o melhor era o Brasil ainda continuar por mais algum tempo imerso dentro de um regime ditatorial. No entanto, essa não era a tendência que predominava. A tendência que predominava naquela época, durante o governo Geisel principalmente, era a de uma abertura lenta, gradual e segura, como ficou conhecido por todos. E isso gerou uma série de ações complicadas, né, ações de um verdadeiro terrorismo de Estado, mesmo contra a principal orientação que o Estado tinha naquele momento. O ato que ficou mais conhecido foi o do Rio Centro, né, no qual procurou-se criar uma série de situações de pavor dentro da sociedade e atribuir essas ações violentas aos grupos de resistência armada, criando, portanto, um factoide, né, ou uma justificativa para que a ditadura continuasse por mais tempo. Então, naquele momento, né, havia uma série de limites para os processos de democratização. O Brasil, naquele instante, conseguiu se articular no final dos anos 70 em torno de grandes mobilizações populares. A mais visível delas foi a mobilização popular em torno da anistia ampla, geral e restrita. É importante esclarecer que esse lema, anistia ampla, geral e restrita, era um lema que se voltava para os perseguidos políticos. Por quê? Porque havia no horizonte também uma forte resistência em se anistiar aqueles que se envolveram com a luta armada. No fim das contas, esses acabaram não sendo mesmo anistiados, né? A Lei 6683 de 79, ela excluiu da anistia os que já tinham sido condenados pelos chamados crimes de sangue. É claro que os únicos condenados por crimes de sangue, os únicos investigados e processados eram aqueles que se opunham à ditadura, não os próprios agentes do regime, na medida em que nem mesmo o governo assumia e admitia essas ações. Isso explica um pouco aquele conceito meio vago, meio esquisito que está presente no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6683 de 79, que até hoje é interpretado, né, como sendo uma espécie de anistia aos agentes públicos que praticaram tortura, desaparecimento forçado, assassinatos e tantos outros crimes que, de uma maneira bem tranquila, hoje são catalogados no direito internacional como crimes contra a humanidade. Então, é importante pensar no marco dos 50 anos nesses temas, porque até hoje nós estamos envolvidos com uma verdadeira batalha hermenêutica. E a gente verifica isso na decisão do Supremo Tribunal Federal recente, de 2010, sobre o sentido dessa lei de anistia. A decisão do Supremo diz que foi um acordo, né? E é isso que a gente tem que desmistificar um pouco, porque houve uma intensa mobilização popular naquele momento, diferentes setores, intelectualidade, artistas, operários, mulheres de perseguidos políticos que lutavam pela liberdade dos seus maridos, outras mulheres que estavam presas. Foi uma organização impressionante, os artigos, os livros, os estudos estão aí para comprovar. Eu recomendaria a tese de doutorado da Helena Greco, né? Ou melhor, desculpa, da Heloísa Greco, que é filha da Helena Greco, que recentemente teve o seu nome fixado num viaduto que antes era chamado, se não agora não me falha a lembrança, de Castelo Branco, né, em Belo Horizonte. Esse viaduto foi rebatizado para Heloísa Greco, né, que foi uma dessas grandes lutadoras pela anistia no Brasil, né? Em todos os encontros dos comitês brasileiros de anistia se produziam documentos. E esses documentos traziam resoluções desses encontros nacionais, né, que eram muito movimentados e que começaram a rearticular politicamente a sociedade,
depois que a resistência armada tinha sido esfacelada. Em nenhum desses documentos se defende a anistia para agentes públicos que praticaram tortura, desaparecimento forçado e assassinatos. E em todos também se defendia que a anistia deveria alcançar todos os perseguidos políticos. No entanto, naquele contexto ainda vivia-se uma ditadura. E esses setores organizados da sociedade civil não eram interlocutores aceitos pelo regime militar e pelo governo do João Batista Figueiredo. Quem eram os interlocutores aceitos? A oposição parlamentar consentida e rigidamente controlada. Controlada em vários contextos, desde cassação até suspensão de direitos políticos de parlamentares que começavam a ficar incômodos, né? Até, inclusive, o que aconteceu em abril de 1977, que foi o famoso pacote de abril, que fechou o Congresso Nacional por 15 dias e que mudou por completo as regras de composição da Casa, criando ainda uma dificuldade muito maior de que qualquer projeto de lei que fosse contrário aos interesses do governo, né, conseguisse prosperar. E foi isso que aconteceu com a lei de anistia. Houve um substitutivo, mesmo diante de todo esse controle, que eu não vou detalhar aqui para não me alongar demais, né, mesmo diante de todo esse controle, conseguiu-se ainda apresentar um substitutivo do MDB que não passou por 5 votos. Talvez tenha sido melhor que não tivesse passado. Porque se tivesse passado, o que ia acontecer? Isso fazendo uma especulação, claro, uma especulação bastante provável aí pelo cenário da época. Provavelmente o Senado biônico ia derrubar, né? Porque isso aí era a votação na Câmara dos Deputados. Só que no Senado tinha 1/3 dos senadores que eram, isso é o resultado do pacote de abril de 77, que eram diretamente nomeados pelos ditadores de plantão. Vamos supor ainda que conseguisse passar no Senado. O Figueiredo dificilmente ia aprovar. Ele vetaria o ponto da lei que excluía da anistia os agentes do governo. Então são especulações. Talvez tudo isso tivesse dado mais pano para a manga para que a famosa linha dura da ditadura tivesse razões para prolongar ainda mais essa abertura política. Porque poderia ter demorado mais, né? É claro que tinham razões econômicas, razões políticas, de política internacional, que favoreciam a abertura, mas, né, naquele contexto as coisas não estavam claramente definidas. Então, por isso, e eu vou usar aqui uma expressão que eu acho que foi interessante, do Marcelo Torelli, que escreveu um livro, estou lendo ele agora, por isso que eu mencionei, que se chama Justiça de Transição e Estado Constitucional de Direito. O Marcelo Torelli isso aqui é uma dissertação de mestrado, viu? Uma dissertação de mestrado que tem cara de tese, tá? Excelente. E aqui ele diz que a lei de anistia foi uma espécie de vitória de todos, né? Ela teve um sabor agridoce. Eu tenho um artigo no qual eu procuro fazer referência ao processo da anistia no Brasil como um processo de ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que ele foi uma luta insurgente, que mobilizou de uma maneira extremamente surpreendente toda a sociedade, uma série de setores diferentes, sendo já uma base para o que veio depois das diretas já, né? Ao mesmo tempo, então, que houve toda essa insurgência e que houve, bem ou mal, o início do processo de redemocratização, os exilados voltaram, os presos políticos, mesmo não alcançados pela anistia, eles foram libertados com outros artifícios jurídicos que não foram a anistia. O Superior Tribunal Militar, dentro daquele cenário de abertura, resolveu extinguir a pena e utilizou alguns recursos técnicos aí do direito para fazer isso, né? E colocou todo mundo em liberdade. Não rapidamente, demorou um tempo maior. Teve gente que ficou presa até início dos anos 80, até o início do ano de 1980. E alguns que ficaram em liberdade condicional ainda, tendo que se apresentar às autoridades em plena década de 80, né? Então, a anistia teve esse lado que foi um lado, vamos dizer assim, positivo. E essa é a leitura que está bem clara dentro dessa literatura da ciência política a qual eu me referia, chamada de transitologia. Aqui há o foco, há a leitura específica na questão da transição efetiva, né? E a transição vista como a construção de elementos básicos de democracia formal. Ou seja, eleições livres e regulares, uma Constituição soberana e legítima,
e a extinção da censura, né, e uma série de procedimentos básicos que garantiriam, pelo menos, uma institucionalidade democrática formal. Era esse o objetivo que se discutia naquele instante, era esse o cenário que se podia atingir. Agora, a gente sabe que, ao mesmo tempo, essa lei, e aí vem o sabor amargo dela, ela acabou sendo, sim, uma lei de esquecimento. Ela colocou uma pedra em todas essas pautas, grandes pautas políticas que mobilizaram a sociedade nos anos 70 e na primeira metade dos anos 80. Se o pleito dos movimentos pela anistia era a anistia, a libertação dos presos políticos, o início da redemocratização, pronto, isso aconteceu, né? Então, tendo atingido essa pauta, o movimento se desmobilizou. Mas ainda foi reaproveitado na busca das eleições livres, que foi o movimento das diretas já, que agora, né, estamos vivendo também o aniversário dessa intensa mobilização política que aconteceu no país. Ora, uma vez tendo sido convocada a Constituinte e tendo sido sacramentada institucionalmente as eleições diretas para presidente da República e para todos os outros órgãos do Executivo, pronto, atingiu-se essa pauta. E aí a mobilização política no país, ela seguiu um pouco o caminho apontado dentro da própria Constituinte. Isso eu mencionei no ano passado, quando eu estive aqui. A Constituinte, ela acabou fugindo um pouco do controle, desse controle férreo que as autoridades amigas da ditadura queriam impor ao processo de transição. Isso em grande parte, mas não totalmente, né? Em grande parte por quê? Porque houve uma organização que já vinha nessa, vamos dizer assim, nessa reorganização política da sociedade brasileira, que vinha de todo esse movimento de resistência à ditadura, que acabou culminando no movimento pela anistia, num contexto que já não tinha mais possibilidade de luta armada, né? Então, nesse cenário todo de construção de uma resistência política, surgiram e começaram a se capacitar aquilo que depois ficou conhecido na literatura da sociologia política como novos movimentos sociais, né? Ou seja, movimentos políticos que não necessariamente estavam presentes no cenário da política tradicional, até porque esse cenário estava fechado, né? Partidos, sindicatos todos com interventores, os sindicatos que tinham plena liberdade de funcionar, os chamados sindicatos pelegos, né? Aqueles que eram muito mais do lado patronal e que não traziam tanta resistência. E a movimentação acabou se deslocando para outros espaços, né? Movimentos que começaram a ter pautas mais específicas, a questão da terra, do acesso à terra, a questão da moradia, né? Várias pautas que começaram a se apresentar e pautas, vamos dizer assim, fragmentadas. A questão indígena, né? Que se apresentaram claramente nas discussões da Constituinte. O fato de nós termos essas pautas fragmentadas foi algo também ambíguo, foi algo, claro, bom, né? Porque qualificou uma discussão mais específica que antes não era feita, ou era feita de uma maneira, estava começando a ser feita de um modo mais consistente ali naqueles conturbados anos 60, né? Basta mencionar, né, a constituição das chamadas ligas camponesas no Nordeste brasileiro, o crescimento do movimento sindical. Então isso estava acontecendo de algum modo, né? A capacitação política dos estudantes, o seu interesse político, a sua organização política, né? E isso começa a voltar. É bom, só que volta meio que com um bloqueio a essa pauta mais geral, que são as grandes pautas políticas da sociedade e que ficaram bloqueadas no seu debate maior. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma emenda à Constituição autoritária, né? Emenda 26 de 85, isso é importante esclarecer, uma emenda à Constituição é uma norma jurídica que está atrelada à Constituição. A qual Constituição a emenda 26 de 85, criada no governo Sarney, estava atrelada? A Constituição de 69, que por sua vez era apresentada como uma emenda da Constituição de 67. O interessante a perceber aqui também é que essas constituições, que foram uma tentativa, mais uma, né, das inúmeras tentativas do regime militar de se autolegitimar e de dizer que funcionava regularmente como um Estado de Direito, nem mesmo essa própria Constituição que o regime criou conseguiu ser respeitada. Basta dizer que depois da Constituição de 67 veio o AI-5 em 68, que subverteu completamente, mais uma vez, a Constituição que o próprio regime havia constituído, né?
retirando, por exemplo, o direito do habeas corpus e tantas outras coisas que foram feitas. Quando Costa e Silva teve um derrame, assume o governo uma junta militar. Isso não estava previsto em lugar nenhum da Constituição. Quando o Tancredo Neves morre, quem deveria ter assumido a presidência da República, de acordo com a Constituição de 69, era o presidente do Congresso. Quem que era o presidente do Congresso? Ulisses Guimarães. Só que Ulisses Guimarães, né, o governo militar nunca ia aceitar que ele fosse presidente da República. E ele já sabia disso, inclusive ele tirou dele da reta. E o general Leônidas Pires Gonçalves gosta muito de contar isso, que foi ele quem disse pelo telefone que o Sarney era, então, o presidente da República e ele foi empossado como presidente da República, né? Então, no Brasil, a gente tem uma longa tradição de legalidade autoritária, né? Ou seja, utilizar as categorias do direito, a técnica do direito, para fazer uma aparência de legalidade ou de legitimidade de atos completamente arbitrários e autoritários. É um legalismo rasteiro, né, que é uma tradição que vem se casar com a tradição bacharelesca do Brasil, né, de ficar apegado a tecnicalidades, a detalhes superficiais da questão legal e deixar de lado o essencial, que é a discussão dos princípios, que é a discussão dos fundamentos, né? Vejam a confusão aí que os juristas hoje estão tendo para discutir e para operacionalizar os princípios, né? Tem professores aqui da casa, inclusive, que são muito conhecidos por malharem essa situação, por discutirem isso, que estarem muito preocupados, que é o caso do professor Lênio, né, que se preocupa muito com essa questão dos princípios, como eles estão sendo trabalhados, como eles estão sendo usados. E eu penso que é justamente esse o nosso problema, uma questão de princípios, né? Então, o que ocorre? Essa anistia, ela, ao mesmo tempo que foi algo importante, ela também representou uma política de esquecimento. E essas grandes pautas políticas ficaram bloqueadas. Discutir, por exemplo, segurança pública. Não teve essa discussão na Constituinte. Indo na história da Constituinte, isso eu contei também no ano passado, indo nessa história da Constituinte, a gente percebe que a comissão que discutia as Forças Armadas e a segurança pública era presidida pelo Jarbas Passarinho. E que as reuniões que essa comissão teve, tinha sempre pelo menos uns 12 ou 13 oficiais ali presentes, acompanhando os debates e as discussões. Então é claro que naquele momento é mais do que razoável supor que os movimentos de oposição à ditadura, eles viram, né, nessa discussão um bloqueio e nem estavam totalmente voltados para isso. Não se discutiu isso, né, deixou-se isso de lado. Outras pautas, também bastante sensíveis, não avançaram. Reforma agrária, sistema tributário, né? O nosso sistema tributário não é um sistema tributário progressivo, é altamente desigual e ele foi instituído no período da ditadura militar. O alto nível de militarização das forças de segurança também foi sedimentado, aprofundado e consolidado durante o período da ditadura militar. As normas autoritárias que conduzem o funcionamento da máquina pública, as leis que seguem ainda em vigor, também vieram desse período. As normas e as regras que tratam os estrangeiros no Brasil são extremamente autoritárias. Eu tenho até uma aluna que é defensora pública da União e que é especializada, uma doutoranda especializada em defender estrangeiros que são presos. E ela está pesquisando isso, né? E através da pesquisa dela a gente percebe como isso não mudou. Agora está tendo um movimento interessante na Secretaria Nacional de Justiça, no sentido de se rever esses procedimentos e de se rediscuti-los. Então, quem diz que pensar sobre o passado é uma coisa de saudosismo, é uma coisa que não tem nada a ver com o presente, não sabe da missa à metade, né? Não sabe nada, inclusive, de si próprio. Porque essa é uma verdade em diferentes níveis, em nível pessoal, em nível coletivo, em nível político, né? Eu acho que todos vocês certamente já devem ter tido alguma experiência, seja através de alguma sessão de psicanálise ou qualquer outro tipo de processo de autorreflexão e de rememoração de fatos da infância, da adolescência, da juventude, que foram decisivos, né, para resolver problemas, né, e questões de como nós conduzimos a nossa vida hoje. E é óbvio que a maneira como nós representamos o passado sempre nos remete a uma ação do presente. E aí tem alguns pensadores que nos ajudam, né? E que mostram como a memória ela tem um ingrediente político extremamente forte
e de como o passado ele se apresenta como uma oportunidade de resgatar do esquecimento e da invisibilidade aquelas ações que nem sequer são reapresentadas, porque elas nunca foram, né? Elas foram sufocadas, elas foram esquecidas, elas foram colocadas à margem da história, ou por debaixo do tapete da história. São ações, são sonhos, são atividades políticas que foram massacradas, que não tiveram espaço e que pedem um reconhecimento futuro. E que, ao serem reconhecidas, criam novas possibilidades, né? Novas possibilidades políticas. Então, o maior sintoma de que uma sociedade não enfrentou adequadamente a sua herança autoritária é exatamente o desinteresse das gerações atuais em relação ao passado de violência maciça praticada dentro da sociedade. Eu acredito que as mobilizações que aconteceram no ano passado, entre outras ações, né, elas ajudam a entender um pouco por que esse ano houve esse interesse tão forte e tão grande em torno dos 50 anos do golpe militar. Claro que muitos vão dizer, poderia ser maior, poderia ser melhor, ainda tem muita gente aí que acha que esse tema não é um tema relevante, não é um tema importante, mas o fato é que ele está pautado. Ele está sendo discutido nas principais instituições públicas, desde o Supremo Tribunal Federal até o Congresso Nacional, passando pela Presidência da República, Comissão da Verdade, projetos de lei pedindo a revisão da lei de anistia, interpretação sobre a constitucionalidade da lei de anistia no Supremo, pedidos de extradição de militares que participaram da Operação Condor, decisões do Supremo em relação a isso, ações do Ministério Público na Justiça. Parece que a gente teve que esperar 50 anos da instalação do golpe e 30 anos, mais ou menos, da finalização da ditadura, para que algum promotor público tivesse tido, né, condições, sem falar a coragem, de entrar com uma ação pedindo a responsabilização das ações praticadas por agentes públicos, responsabilização civil e responsabilização penal, né? Agora, num evento que aconteceu em Recife, em torno dos 50 anos do golpe, nós tivemos pela primeira vez a presença de todo esse grupo de promotores públicos, de procuradores, membros do Ministério Público Federal, procuradores gerais da República, chamado de Justiça de Transição, né? Um grupo que, apoiado em alguns fatos, como por exemplo a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Araguaia, estão promovendo dezenas de ações, né, pedindo essa responsabilização. Eu identifico um episódio específico que provocou todo esse debate em torno de algo que a gente nem sequer tinha coragem de falar, ou achava que seria completamente desclassificado na primeira vez que alguém falasse, que era a possibilidade de responsabilizar, depois de tantos anos, né, mesmo em nível penal, aqueles agentes públicos que praticaram esses crimes naquele período. E, no entanto, esse fato aconteceu não faz muito tempo. Foi uma audiência pública, basta vocês olharem os jornais, eu fiz isso, inclusive, uma pesquisa no jornal o Globo, na Folha de São Paulo, nos principais jornais aí, até mesmo na Zero Hora, e nós identificamos que os jornais começaram a trazer esse tema para a pauta a partir de uma audiência pública que a Comissão de Anistia organizou no dia 31 de julho de 2008, reunindo uma série de juristas no Salão Negro do Palácio da Justiça, envolvendo inclusive a presença do ministro da Justiça, que era o nosso governador, né, o ministro Tarso Genro, na época ministro, que foi uma das personalidades responsáveis por toda essa virada na discussão das heranças da ditadura que nós estamos vivenciando. A ponto de hoje nós temos, bem ou mal, uma comissão da verdade, ações em curso de responsabilização, uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma pesquisa de opinião pública que pela primeira vez mostra que a maioria da população seria favorável a essa responsabilização dos agentes públicos, mesmo no âmbito criminal. Então são muitos fatos realmente dignos de menção, dignos de nota. Outra coisa também que é evidente a conexão é pautar a discussão sobre a segurança pública. O Brasil começou a discutir segurança pública em 2000, né, através de fóruns de segurança pública. E é uma discussão ainda muito recente. Eu tenho inclusive orientandos lá no programa de ciências criminais que são agentes de segurança pública e que eles mesmos dizem isso.
é um assunto muito novo no Brasil, muito novo no país. E em termos de opinião pública e de presença desse tema na imprensa, é mais recente ainda. Eu confesso a vocês que eu nem sequer imaginava que seria pautado nos jornais o tema desmilitarização das polícias. As chamadas jornadas de junho trouxeram um pouco isso. Sistema político, né? Herança da ditadura também, né? A necessidade urgente de uma reforma política. Naquele contexto também foi uma coisa que não se mexeu muito. Então, se nós formos ver, nós temos muitas coisas ainda pendentes para resolver. E entre elas está o acesso aos documentos públicos. Quando se fala em direito à verdade, normalmente se fala em direito à verdade e direito à memória. São termos bastante complicados, né, pela sua polissemia e pelos mal-entendidos que eles podem gerar. Especialmente o direito à verdade. O professor Carlos Fico, por exemplo, que é um que viria participar aqui desses ciclos, que infelizmente não poderá vir, que é uma das maiores autoridades quando o tema é ditadura, ele mesmo se mostrou receoso em relação a uma Comissão Nacional da Verdade. Ele não deixa de ter um pouco de razão, porque, se nós olharmos para trás, né, a experiência das ações do Estado nesse campo, especialmente durante regimes autoritários, então, isso desde Vargas até a ditadura militar, a construção de uma verdade oficial e a imposição dessa verdade oficial para toda a sociedade. Então ele ficou com receio de que a Comissão Nacional da Verdade pudesse se prestar a esse tipo de papel. No entanto, penso eu que não se trata disso, né? Porque, bem ou mal, o Estado, ele, de qualquer forma, sempre vai ter que ter uma narrativa, que a gente talvez não deva chamar de oficial, mas uma narrativa pública a respeito de fatos passados. O próprio direito é reflexo disso, né? Em relação a um determinado fato, no qual se alega que algum direito foi violado, através do Poder Judiciário, o Estado vai se manifestar através de uma decisão judicial, que vai dar uma versão. É claro que essa versão que o Poder Judicial vai dar, ela não se confunde com o estudo que os historiadores vão fazer nas universidades, com a pesquisa e com o fato de que sempre vão aparecer novos documentos, novos contextos que vão gerar informações novas. E isso não vai ficar fechado, o próprio andamento da história como ciência nos mostra isso, né, que isso não fica fechado. Até hoje nós estamos rediscutindo fatos que aconteceram há milênios atrás, porque essa interpretação ela se movimenta, porque o que nós falamos do passado é sempre algo que é dito no presente e com novos elementos. Então isso é muito importante de ser dito. Dentro da ideia de acesso, de direito à verdade, na minha opinião, o direito essencial que está aí embutido é o direito à informação pública. É sintomático que é no mesmo ano que a lei que instaura a Comissão Nacional da Verdade, é nesse mesmo ano que a gente passa a ter também uma lei de acesso à informação pública. Porque nós não tínhamos uma lei de acesso à informação pública. Nós sabemos que um dos grandes problemas da nossa jovem democracia é a falta de transparência, é a falta de hábitos, de uma prática por parte dos funcionários públicos em serem transparentes, né? Em proporcionarem um acesso a documentos públicos. Vejam que há muitos documentos, inclusive relacionados à Guerra do Paraguai ou a fatos que aconteceram há muito tempo atrás, que nós não temos acesso até hoje. E, para mim, essa é a questão central que se apresenta. Não só de acesso a documentos, mas a necessidade de se investigar, sim, fatos. E se investigar através de órgãos públicos. Então eu costumo dizer o seguinte, para mostrar um pouquinho a diferença que tem entre uma comissão da verdade e a ideia de uma história oficial, né? Nós podemos dizer, e eu sempre repito porque acho que é um exemplo ilustrativo, tá? Nós podemos dizer que o Vladimir Herzog, ele merecia ter sido morto porque era um subversivo perigoso que ia perverter toda a juventude e ia fazer, no fim das contas, que a ditadura comunista se instaurasse entre nós, uma ditadura mil vezes pior e mais sangrenta do que uma ditadura, vamos dizer assim, de direita, ou de uma ditadura militar como a que nós tivemos aqui. Então, ele tinha que ser eliminado, era um inimigo, mesmo que ele não tivesse aderido à luta armada, porque ele fazia aquilo que era mais perigoso. Ele mexia com a cabeça da juventude, como diretor da TV Cultura, como intelectual que era, como professor, como uma figura destacada do jornalismo, e isso era claro, né, na repressão. Os intelectuais, os estudantes foram um dos alvos número 1, né, a intelectualidade, aqueles que mobilizavam as ideias, né, o campo das ideias.
Então a gente pode dizer, tá, ele tinha que morrer porque era um subversivo perigoso. Ou a gente pode dizer de outra forma, não, ele não podia ser morto, primeiro, porque ele não era criminoso nenhum. Ele era uma pessoa que defendia um outro projeto político legítimo para a sociedade, queria discutir isso com a sociedade. E ele, inclusive, nem sequer pegava em armas. E mesmo que pegasse, não poderia ser tratado dessa forma. Ele se apresentou voluntariamente ao DOI-CODE, foi torturado até a morte naquele mesmo dia. Isso não pode acontecer num Estado de direito, né? Num Estado que se diz de direito, isso não pode acontecer, né? O Estado ele tem um dever de proteção de todos os cidadãos, exatamente porque ele detém a maior força. Como diz o Max Weber, é aquele que tem o monopólio da força física dentro da sociedade, com milhares e milhares de homens treinados, com recursos, com armamentos, com toda uma estrutura burocrática ao seu dispor, não há nenhum poder superior a este dentro da sociedade. Se houver, nós estamos próximos de uma guerra civil. E aí a coisa muda de figura. Era isso que nós tínhamos no Brasil? Não. Não mesmo, né? O que nós passamos a ter foi a perseguição de grupos de cidadãos que tinham um pensamento político específico, ou então, com o passar do tempo, a cidadãos que simplesmente se opunham ao regime ditatorial por parte do próprio Estado, que é como eu costumo dizer, é um crime incestuoso, porque aquele que devia proteger é exatamente aquele que persegue. E esse tipo de crime é muito mais grave do que qualquer crime comum, né? Outro exemplo que ilustra isso claramente é a situação de um sequestro. Quando alguém é sequestrado, a pessoa que esse sequestrado busca para lhe salvar é quem? Um policial. O policial vai lhe salvar. Agora imaginem o pavor quando o próprio policial é quem sequestra. E o pior, seguindo uma política do Estado. Qual é a saída para essa pessoa? Ou entra na clandestinidade, vivendo precariamente, tendo que romper todas as suas amizades e vínculos afetivos, mudar de nome, nem sorrir. Pode, porque algumas pessoas, isso foi a mulher do Carlos Marighella, Clara Scharf, que disse isso, que ela nem sorrir podia, porque o sorriso dela denunciava. Ela disse isso no documentário recente que veio ao cinema, Marighella. Ou então o exílio, né? o refúgio. Única opção para quem é perseguido pelo Estado. Então não é a mesma coisa, não venha com essa história de dois lados, não tem dois lados, né? O que nós temos que discutir aqui é o aparelhamento do Estado para praticar perseguição e violação de direitos humanos sistemática a determinados grupos de cidadãos, violando as instituições democráticas, a Constituição e a lei no que há de mais fundamental, questão de princípios, como eu dizia antes. Então, assim, nós podemos defender uma ou outra interpretação em relação à morte do Herzog, e nós sabemos que existem grupos que defendem as duas interpretações hoje no Brasil. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, e tem que dizer publicamente, é o Estado quem tem que dizer, ele foi assassinado ou ele se suicidou? Né? Isso tem que estar no atestado de óbito dele, como ficou registrado agora, através da atuação, foi uma das poucas coisas que a Comissão Nacional da Verdade conseguiu fazer nesse tempo, né? E como disse o filho do Herzog, o Ivo, isso ia acabar sendo feito, né? Eles já estavam planejando fazer isso. Isso foi feito por outras instituições públicas. Um advogado lá em São Paulo, o Egmar José de Oliveira, conseguiu a retificação do atestado de óbito do João Carlos Drummond, que foi assassinado na famosa chacina da Lapa. Depois que toda a resistência armada tinha sido chacinada, aí eles foram atrás dos quadros dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, que desde o início não recomendava a luta armada e continuou fiel a esse entendimento até o final, né? Mesmo depois que seus quadros tinham sido dizimados. Isso também é sempre bom lembrar, para desmistificar um pouco a tese de que estávamos à beira de uma ditadura comunista ou de um golpe de Estado de esquerda, né? Não. O que a gente tinha era João Goulart, apoiado pelo PCB, único partido de esquerda realmente com forte penetração nas massas naquele período. Existiam alguns que queriam a luta armada, que achavam que era o melhor caminho para a revolução, etc., mas não tinham nenhuma condição objetiva de fazer isso. O que nós tínhamos era a herança do trabalhismo de Vargas, presente no João Goulart, e as reformas de base que ele queria implementar. Bem, vocês passaram o filme O Dia que Durou 21 anos, né? Acho que não tem melhor esclarecimento que aquele filme para mostrar que não é porque se esperava um golpe comunista, é porque o governo do João Goulart já era extremamente incômodo ao projeto geopolítico dos Estados Unidos naquele contexto,
que interviu escancaradamente, né, nesse processo de golpe que o Brasil teve e da instauração de uma ditadura de 21 anos. Recentemente, a Comissão de Anistia também determinou a retificação do atestado de óbito do Onestino Guimarães, estudante desaparecido, morto e desaparecido da Universidade de Brasília. Então, tem algumas ações assim nesse sentido. E isso mostra como temos que ter, sim, uma palavra pública sobre essas coisas, né? Trata-se da saúde institucional. Eu vejo a ideia de reconciliação não, no campo político, não como uma ideia entre pessoas, né? Entre quem foi torturado e quem torturou. Como disse o Derrida, isso fica para a dimensão íntima da vítima. Não, na política não tem que se meter aí. Saber realmente se o militar se arrependeu ou não, se o Paulo Malhães se arrependeu ou não, se o Ustra se arrepende ou não, isso não interessa. Não é isso que a gente está discutindo. O que precisa ter, sim, é um ato institucional, público, de contrição, de arrependimento, né? E não só um, mas vários. Não basta a comissão de anistia, que foi o tema do artigo que eu publiquei agora essa semana, acho que foi semana passada, na Zero Hora, procurando responder à declaração do ministro da Defesa, quando ele disse que a comissão de anistia, de certa maneira, quando indeniza os perseguidos políticos e pede desculpas, já está fazendo isso em nome de todas as instituições do Estado e ninguém mais precisa falar sobre isso e está tudo resolvido. Não, nada disso. E por isso que o título do artigo foi pedir desculpas é apenas o início. É o mínimo que o Estado deve fazer em termos de um ato de reparação simbólica, que também tem que ser econômica, porque pessoas que ficaram décadas sem conseguir um emprego, demitidas por perseguição política, torturadas, presas, exiladas, que até hoje estão lutando para se aposentar. E essa ideia de reparação, ela está presente na Constituição de 88. Isso é um ponto interessante da Constituição que agora está começando a ser recuperado. Porque a emenda 26, que convocou a Constituinte, tá, trazia também os mesmos termos da Lei de Anistia de 79. Só que não reproduzia aquela definição meio maluca do que seria crime conexo. Que, como disse o Supremo, é uma definição sui generis, que não encontra guarida em nenhuma categoria da dogmática penal, da técnica jurídica do direito penal. Para explicar isso um pouco para quem não entende, muito desse juridiquês aí, que às vezes sem querer a gente acaba falando, né? Crime conexo a um crime político é quando alguém, por exemplo, para poder se reunir com uma sigla clandestina, precisa usar nome falso. Aí está cometendo um crime conexo. Quer dizer, para ele cometer o crime político, que é se organizar politicamente contra a ditadura, naquele contexto, ele teve que cometer um outro crime, que é o crime conexo. Tá? Isso é crime conexo. Agora, quem persegue a pessoa que pratica crime político, quer dizer, age em nome do Estado para reprimir o crime político e responsabilizá-lo, não comete crime político. Né? Porque qual é a definição de crime político? Crime político é um crime contra o Estado e as suas instituições. Isso eu disse nessa entrevista também. Tem um jurista muito conhecido, Heleno Cláudio Fragoso, que publicou um livro em 81, Terrorismo e Criminalidade Política. Eu citei esse livro também nessa entrevista. E ele disse, crime político realmente só pode existir contra um Estado democrático. Porque quando o Estado não é legítimo, não é democrático, aí não é crime político, pessoal. Aí é direito de resistência, que está presente dentro da tradição liberal, inclusive. Não é coisa de comunista, não. Está presente na tradição liberal. John Locke lá registra o direito de resistência diante da tirania. É claro que, como todo direito de defesa, ele pode se exceder. E aí as responsabilidades são verificadas em cada caso. Só que no caso brasileiro, essas responsabilidades pelo que a resistência causou, elas foram mais do que verificadas. Pessoas que foram mortas, desaparecidas, torturadas, presas, exiladas, investigadas. Está aí o Brasil Nunca Mais para mostrar, e tantos outros documentos. As pessoas foram mais do que investigadas e responsabilizadas. Sem falar que aquele contexto de ações de violência e de resistência armada diante da ditadura, elas devem sempre ser explicadas a partir do seu contexto político. Por exemplo, ninguém condena muito, né, ou tem uma visão negativa da resistência francesa diante do nazismo. E é interessante saber
que alguns dos nossos desaparecidos políticos lutaram ao lado da resistência francesa durante a Segunda Guerra, como é o caso do Davi Capistrano, né, que, não satisfeito em ter lutado na resistência francesa, também integrou os exércitos da República Espanhola na Guerra Civil, que lutava contra o primeiro líder fascista que começava a mostrar sua cabecinha no contexto europeu, que foi o general Franco. Então, essa é uma discussão que nem mesmo na ação da OAB, e eu falei isso para o Fábio Conder Comparato, inclusive, né, dizendo para ele que a gente não tinha que usar esses conceitos da ditadura, né? A gente não tinha que chamar os que lutaram contra a ditadura de criminosos. Quem chama esse pessoal de criminoso é a Lei de Segurança Nacional, é a ditadura, não a democracia. E, no entanto, a emenda 26 de 85, ela previu, então, de novo a anistia. E aí vem aqui o nosso Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o Eros Grau, na época ministro do Supremo, e diz o seguinte: a nossa Constituição de 88 não era totalmente livre para estabelecer os seus preceitos. Ela estava condicionada materialmente pelos princípios da anistia repetidos na emenda 26, que convocou a Constituinte também. Então vejam a que nível chega, né, o nosso esforço de continuismo e de conciliação que se apresenta no país. Querer vincular a Constituição de 88, Constituição soberana, né, a uma emenda produzida a uma Constituição anterior, que era uma Constituição autoritária. Porque se a gente pegar a Constituição de 88, você não vai encontrar uma palavra dentro dela sobre anistia a crimes conexos. O único lugar que aparece anistia são dois, no artigo 5º, onde se diz que a tortura é insuscetível de graça ou anistia, e lá no artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, que diz que a anistia é devida àqueles que foram perseguidos políticos, e é devida como reparação. Reparação, no primeiro momento, econômica, mas no andamento das ações da Comissão de Mortos e Desaparecidos e da Comissão de Anistia, revelou-se também uma reparação, vamos dizer assim, moral e política, né, que eu chego a mencionar nesse artigo também. E, para finalizar um pouco, porque eu começo a falar disso, eu vou embora, né, vai puxando uma coisa puxa a outra e a gente vai falando. Mas só para que não passe em branco, então, também uma referência à Comissão Nacional da Verdade, né? A Comissão da Verdade, ela não instaurou esse debate. Ela veio dentro de um acúmulo, né? Vejam que antes da Comissão Nacional da Verdade ser instaurada, e antes sequer dela ser prevista no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, nós já tínhamos a ação no Supremo Tribunal Federal, discutindo a constitucionalidade da Lei de Anistia de 79, nós já tínhamos praticamente 10 anos da Comissão de Anistia, nós já tínhamos a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e a produção de um relatório explicando as circunstâncias até onde se conseguiu apurar daquelas mortes e daqueles desaparecimentos. Foi a primeira publicação oficial, e aí oficial tem que ser dito mesmo, primeira publicação oficial do Estado brasileiro que reconheceu as circunstâncias dessas mortes e que procurou apontar, ainda que timidamente, a estrutura de repressão que se instaurou no país. Esse material, inclusive, se vocês quiserem checar, ele está disponível online, tá? Basta colocar ali no Google Direito à Memória e à Verdade e vai aparecer um dos primeiros links. É esse relatório da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, que veio em 95, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. E a Comissão de Anistia veio no finalzinho do governo do Fernando Henrique, através de medida provisória, e no governo Lula virou lei, a Lei 10.559 de 2002, que instaurou a Comissão de Anistia, tá? E essas comissões de reparação acabaram funcionando no nosso país como catalisadores dessa discussão transicional que hoje a gente vivencia. As comissões de reparação no Brasil, elas também são comissões de verdade, na medida em que estão produzindo ou dando espaço público para o testemunho das vítimas. E é sempre complicado a gente chamar esse pessoal de vítima, muitos não gostam, mas tem que ser dito, porque foram vítimas da violência do Estado, exatamente por serem resistentes, em grande parte. Uns foi porque estavam ali, porque foram confundidos, porque se enganaram, enfim. Tem muitos casos também de perseguição que não era o caso, mas que acabou acontecendo. E a Comissão de Anistia existe para reparar esses casos também, porque o que importa é que o Estado entendeu que eram pessoas que deveriam ser perseguidas politicamente. Então a gente tem vários fatos, vários episódios, né? E tem muito artigo já aí produzido, escrito, que faz essa
recapitulação, vamos dizer assim, da história recente e recentíssima, que é que se apoia no processo de transição. Então a Comissão da Verdade, é claro, que ela lançou um holofote muito grande sobre tudo isso, né? Porque já havia uma certa maturidade social para debater isso, e ela trouxe alguns avanços e alguns problemas. Eu acho que uma coisa importante da Comissão Nacional da Verdade é que ela foi instituída por lei. É que, bem ou mal, ela foi fruto de um consenso, né? Costurado, suado, difícil, debatido, mas foi. E empoderou institucionalmente uma comissão com poderes que poucas comissões da verdade no mundo tiveram. No entanto, ao meu ver, por uma série de razões que eu não vou detalhar, eu recomendo que vocês procurem a revista Piauí desse mês, acho que é de número 91, ela tem uma reportagem que eu acho que detalha bem essas dificuldades que a Comissão Nacional da Verdade vem enfrentando, tá? Desde brigas internas dos seus comissionados, desde faltas de condições objetivas no início dos seus trabalhos para poder se organizar, desde pressões ostensivas de determinados setores do Estado brasileiro, especialmente das Forças Armadas e de alguns outros setores reacionários da sociedade, desde a divergência entre os seus membros sobre como essa comissão deve operar. Eu, particularmente, por exemplo, acho que talvez mais importante do que o relatório final que a comissão, na verdade, venha a produzir, seja a mobilização que ela poderia causar dentro da sociedade. De alguma maneira ela está causando. Acho que um dos pontos mais notáveis dessa mobilização foi a criação de mais de 70 comissões da verdade no Brasil inteiro. Esse é um fenômeno assim, quase que exclusivo do Brasil, tá? Alguns membros da Secretaria Especial de Direitos Humanos, no momento em que se estava fazendo o debate e se reunindo forças para que surgisse a lei da Comissão da Verdade, resolveram propor que a sociedade civil acompanhasse os trabalhos da Comissão da Verdade. E houve uma intensa mobilização nesse sentido. E daí foi apenas um passo para que viesse a ideia de comissões paralelas da sociedade civil e também de outros órgãos do Estado e da Federação, comissões da verdade. Tem Comissão da Verdade de Universidade, Universidade de Brasília é uma que se destaca, que é a Comissão da Verdade Anísio Teixeira. Tem comissões da verdade estaduais, né? As comissões carioca e paulista têm se destacado, a pernambucana também, né? São 3 comissões que se destacaram bastante. Temos a nossa aqui também no Rio Grande do Sul. Comitês da sociedade civil, que reúne em grande parte familiares de mortos e desaparecidos, militantes em torno das causas dos direitos humanos, que também estão fazendo pressão em torno dessa pauta. Comissões de órgãos institucionais como a OAB, né? Em diferentes seccionais, inclusive no Conselho Nacional também da OAB. E isso está produzindo resultados até melhores do que a própria Comissão Nacional da Verdade, essas comissões paralelas, né? Sem elas, talvez o nosso resultado fosse ainda mais pífio, né, até o momento, em termos de ações da Comissão Nacional da Verdade. Vamos esperar, vamos ver o que o relatório final vai trazer, mas eu particularmente penso que só um relatório final, ainda que seja extremamente importante, não é o que nós precisamos. Nós precisamos muito mais do que isso. Precisamos de uma verdadeira mobilização política na sociedade e um grande potencial dessa mobilização política é exatamente o testemunho, né? Ouvir as narrativas das pessoas que foram perseguidas pelo Estado, porque isso tem um poder de sensibilizar a sociedade e de mostrar um lado que dificilmente surge no espaço público. A Comissão de Anistia tem construído esse espaço, não só através das suas sessões e principalmente do projeto das caravanas da anistia, que já tiveram mais de 80 caravanas, percorreram todo o país, em praças públicas, congressos, assembleias, prefeituras, universidades, trazendo apreciação de requerimentos de anistia que propiciam o testemunho. E isso é lógico, né? Porque se você vai reparar um dano, você tem que primeiro saber que dano foi esse. E para saber do dano, você precisa de documentos públicos, mas precisa do relato de quem foi atingido. E é por isso que o momento alto, né, de todo o processo de anistia, entendido aí como reparação, é o momento do testemunho. É o momento da narrativa que está nos autos, nas petições, né? E é o momento na qual
o requerente pode falar, seja ele o próprio atingido ou seus filhos, porque nós estamos lidando com danos transgeracionais, né? Danos transgeracionais não só para as famílias que foram perseguidas, filhos e netos, né? Mas para toda a sociedade, porque nós temos aí um hiato, né? Nós temos algo que a gente não consegue, ou melhor, não conseguíamos, tá? Acho que estamos recuperando um pouco isso, sequer nominar, sequer dizer, sequer representar, mas que estava aí se mimetizando, né, violentamente nas nossas ações, nas nossas práticas, no fato de termos as forças policiais mais violentas da América Latina, umas das mais violentas do planeta, no fato de termos números de desaparecidos hoje muito maior do que naquele período, e de termos toda essa herança autoritária aí que passa incólume durante tanto tempo e que agora começa a haver um interesse maior de discutir isso com a sociedade, penso eu. Ou seja, voltar àquelas grandes pautas, né? As pautas nacionais que agrupam as forças em torno das questões de princípio na nossa sociedade. Então, né, eu acho que já falei mais de 1 hora, provavelmente. Fica aqui então essa fala. Eu fico à disposição de vocês para questionamentos, para dúvidas, não só agora, claro, mas a todo instante, né? O pessoal aqui da HU tem os meus contatos. E então agradeço a paciência de vocês e mais uma vez obrigado pelo convite.